Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Deus. Que, Senhor Deus, todas as coisas que compreendem a nossa vida, Senhor Pai, estejam incluídas, Senhor Deus, nessa primeira parte da oração que teu Filho deixou para nós. Que nós venhamos entender, Senhor Pai, que nossas vidas existem para santificar o seu nome, separá-lo, Deus. Que nós possamos ter, Senhor Pai, por causa de Cristo, por causa da sua obra, essa intimidade, nos achegarmos a Ti, Senhor Pai, assim, Senhor Deus, chamando de Pai, sabendo, Senhor Deus, que a obra do Teu Filho foi eficaz, Senhor Pai, em quebrar as cadeias da morte, em mudar, Senhor Pai, nossa natureza, ó Deus, de uma natureza, Senhor Pai, morta, ó Deus, para Ti, alienada de Ti, para uma natureza que Te ama, Senhor Pai, ó Deus, sendo adotados com o Teu Filho, nascendo de novo do Teu Espírito, podendo Te chamar de Pai, mas que nós venhamos lembrar que Tu estás nos céus, Deus. Tu é o Deus, Senhor Pai, separado de todas as coisas. Ó Deus Santo, ó Deus Trino, nada é como Tu, só Tu és santo. A todas, Senhor Pai, todas as coisas, Senhor Deus, têm criadas por Ti, Senhor Pai, tem seus pares, ó Deus, tem a sua multiplicidade. Oh Deus, nós somos homens entre 8 bilhões de homens no mundo hoje. Oh Deus, todas as coisas são assim. Oh Deus, quantas estrelas existem, mas só Tu és Deus. Oh Deus, Tu és o Deus transcendente. Tu, Senhor Pai, é o Deus incriado. Tu é o grande eu sou. Tu és o Deus eterno. Tu estás na altura, ó Deus, há um sentido, Senhor Pai, que deve nos encher de um santo temor, ó Deus, aquele que Paulo, ó Deus, explicita ao dizer que Tu é o Deus infinito, imortal, que habita na luz inacessível, que nenhum olho viu, nem jamais verá, que é impossível de ser visto, mas nós Te contemplamos na face do Teu Filho. No Filho do Homem, ó Deus, naquele que por graça infinita veio a esse mundo, se humilhou, se esvaziou e andou neste mundo como um de nós, e agora ó Deus, para sempre, Deus e homem. Que nele, Senhor Pai, nós possamos ver tudo que Tu és, todas as belezas infinitas do Teu caráter, todas as belezas infinitas da Trindade Santa, do Deus eterno, estão nele, porque foi do Teu agrado que nele habitasse a plenitude. Ó Deus, que nele, que é Deus eterno e homem, nós possamos, Senhor Pai, ó Deus, Te encontrar como Pai, enquanto, Senhor Deus, ao mesmo tempo, não sem um santo temor em nossos corações, porque, Senhor Deus, Tu criaste todas as coisas do nada, Tu é antes de todas as coisas, Tu não tem início nem fim, todas as coisas subsistem em Ti, e nada do que foi feito a não ser em Ti, Deus Trino. Ó Pai, que nós possamos então ter um coração sempre ansioso, como uma esponja que pode ser sempre cheia demais de Ti. Nós queremos ficar saturados da Tua glória, saturados da Tua beleza, saturados de Cristo. Que Tu forme em nossos corações o caráter do Teu Filho, através da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, é o que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje pela manhã nós estávamos olhando para a pregação, a palavra de Deus ministrada, e como ela produz músculos espirituais, que produz atos de justiça, que é a única maneira de realmente o homem crescer e poder compreender cada vez mais a plenitude daquilo que Deus revela para nós em Cristo, olhando para uma igreja que estava falhando terrivelmente a esse respeito na carta aos Hebreus. Hoje à noite eu quero falar sobre, de alguma forma, acrescentar algo, mas indo para um lugar totalmente diferente. Quero falar sobre a adoração em si.
num texto que eu preguei, eu acho que umas 2 semanas atrás, mas não pude olhar esse aspecto, né? Nós sempre temos esse problema de tempo, olhando o aspecto que deve ser juntado àquilo que nós vimos, que é o texto de João 4, da mulher samaritana. O texto, nós vamos ler aqui um pouco mais extenso do que o comum, mas é importante relembrarmos esses detalhes. Em João 4, então, 19 a 39, diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e ficaram maravilhados de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo, o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, e entrando os seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tinha feito. É isso, uma história extremamente conhecida, e nós queremos falar sobre adoração, como eu disse. Hoje olhamos para um meio de graça que é a palavra, a pregação. Então, todas as pessoas, não é, adoram alguma coisa. Nós falamos sobre adoração, e adoração é algo inerente ao coração humano, não é? E o que a Bíblia diz é que sempre que você adora algo que não é Deus, esse aparato criado para adoração murcha, vai se deteriorando, né? Existe, eu diria, um pequeno aparato de adoração no coração de todos. Romanos 1 fala a respeito disso. Todo mundo adora alguma coisa, e quando você direciona esse aparato que Deus colocou no homem para outras coisas que não são grandes o suficiente para esse aparato que Deus colocou, esse aparato vai diminuindo à medida que isso é feito. Assim como um estômago, ele encolhe se você não colocar nada nele. Ou seja, se a pessoa se alimenta mal, come mal, cada vez menos o estômago ele vai encolhendo. Então o que acontece é que o seu aparato de adoração lentamente murcha.
lentamente encolhe, mas se você colocar a coisa real ali, esse aparato de adoração começa a se expandir. A questão nossa é: nosso aparato de adoração está murchando ou está crescendo? E ele começa a fazer o que foi construído para fazer, ou seja, esse aparato de adoração ele foi feito para fazer uma coisa só, e ele começa a se expandir e a fazer aquilo para o qual ele foi feito. E isso é o que é adoração. O que a gente quer olhar e ver o que essa passagem aqui em particular nos ensina sobre a verdadeira adoração. Já que você viu que só um deleite no coração do Pai nos adoradores, mas nos reunir, como nós vimos hoje, que você pode ouvir com o ouvido embotado, um ouvido lerdo, cansado, as coisas de Deus. Então, o que nós fazemos juntos assim pode ser algo embotado também, já que isso é a resposta à verdade que nós conhecemos. Então nós vamos reconhecer que todos nós fazemos um pouco isso, né? Todos nós fazemos isso em outros lugares, mas quase nunca fazemos isso com Deus. E temos que aprender a fazer isso se quisermos descobrir o que significa ser realmente humano. O problema é que hoje nós acreditamos que o humanismo nos fará ser mais humanos, mas o que ele faz é o oposto, não é? Nós podemos dizer que o primeiro humanista não foi um homem, foi uma cobra, não é? Que disse assim: vocês serão como deuses, serão seres humanos grandes, mas o efeito foi o oposto, não é? O humanismo não faz nós sermos mais humanos, mas menos. E a gente pode dizer o que significa ser humano. A adoração humaniza você. A verdadeira adoração humaniza você. Adorar qualquer outra coisa desumaniza você. Não importa o quão você ache que essa outra coisa te faça um humano melhor, não é? Uma mãe com seu filho, um homem com a mulher, uma mulher com um homem, nós com o nosso trabalho, enfim, com recursos. Isso nos desumaniza. E esse é o princípio fundamental das Escrituras. E nós queremos ver como essa passagem em particular fala a respeito disso, sem esgotar a grandiosidade disso, mas olhando brevemente para isso. Basicamente, eu quero fazer três coisas, não é? E depois mostrar como podemos usar isso para realmente nos ajudar a entrar em um momento significativo de encontro com Deus na mesa da Santa Ceia, na comunhão da Santa Ceia. Então, em primeiro lugar, o que é adoração? Nós só podemos aferir nossos corações quando sabemos como Deus define as coisas. Agora, a palavra usada repetidas vezes no texto que a gente acabou de ler aqui de João 4, ela é uma pequena palavra grega chamada proskínio, não é? Que é constantemente traduzida como adoração. Mas é uma palavra agradável, vívida e não muito difícil de traduzir para a nossa língua, mas talvez a gente possa confundir. Outro dia eu coloquei na internet um sermão de Thomas Watson, onde ele vai falar sobre adoração, e ele diz que você vai ver também John Owen fazendo isso. Ele diz assim: há dois tipos de adoração. Uma que é a da vida comum, que você presta aos reis, às autoridades. Alguém falou assim: como é que eu não entendi essa parte? É porque a palavra em si, né, que é usada aqui, proskínio, ela
significa literalmente prostrar-se diante de um superior. É isso que a palavra quer dizer, a palavra grega quer dizer. Então, ou seja, o que Thomas Watson estava falando, John Owen fala a mesma coisa, era que você presta essa reverência a um rei. Enfim, você vai ver isso na Bíblia o tempo todo, não é? De homens de Deus se curvarem diante do rei, ou de Jacó, por exemplo, que 7 vezes se colocou em terra diante do seu irmão. Ele só estava dizendo: você é superior a mim, você é maior do que eu presto minha reverência a você, não é? Então a palavra, ela significa literalmente, a palavra que a gente traduziu para adoração, e a palavra que está aqui nesse texto, ela significa prostrar-se diante de um superior. Então é óbvio que quando alguém faz isso com um rei, ele está prestando reverência a quem era superior a ele, né? Mas nessas épocas de monarquia, etc. Então a palavra proskínio não significa apenas, em grego, necessariamente algo que você dá a Deus. O que é dito é que aquilo que é dado a Deus é único, não é dado a mais ninguém, mas você, óbvio, presta reverência a outras pessoas, num sentido não espiritual que a palavra tem quando nós aplicamos ela à adoração, como estamos fazendo nesse texto, e quando estamos falando sobre adoração a Deus. Então significa prostrar-se, cair no chão, deitar no chão, diante de alguém que você reconhece como superior a você. Então a adoração tem duas partes, basicamente. Primeiro é reconhecer a superioridade de Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus diz assim: aquele que não me amar mais do que pai, mãe, está falando de adoração. Você não é um adorador se você tem mais amor ao seu pai, à sua mãe, ao seu filho ou alguma coisa, não é? Se entre um e outro, na hora de escolher, a sua prioridade é pai, mãe, filho, então você não é um adorador. Está adorando outra coisa, com um tipo de adoração que só Deus deve receber. Então, pensamos em verdadeira adoração, primeiro é reconhecer essa superioridade de Deus. Não é vir aqui cantar alguns hinos, é que Deus é superior à sua carreira, ao seu chefe, à cultura, à opinião da cultura, à opinião das pessoas, à opinião dos filósofos, à opinião do humanismo secular, à opinião de todo mundo, à sua própria opinião. É reconhecer que você está na presença de um ser infinitamente superior a tudo. Nenhuma ideia, nenhuma pessoa, nenhuma coisa sequer se aproxima. E, em segundo lugar, é assumir uma postura adequada a esse reconhecimento. Ou seja, se esse reconhecimento é real, uma postura adequada se impõe. Não é? Quando nós saímos disso, essa palavra é usada, como eu disse, na vida comum. Quando alguém assumia que o rei lá na época que ele está vivendo, ou o senhor lá que governava onde ele estava, era superior, essas pessoas assumiam uma postura adequada àquela superioridade. Havia uma resposta adequada à superioridade reconhecida. Então, se você quiser uma pequena ilustração disso, não tão longe, não numa monarquia, mas na vida, você poderia apenas dizer: se você está sentado, curvado, falando e rindo, e usando... falando de qualquer maneira, né? Muito à vontade, falando meio que de forma
até descuidada, talvez, quem sabe, boba, e de repente entra na sala que você está conversando com as pessoas, alguém que você precisa, que tem uma visão adequada, tua, um expert na sua área, alguém que pode abrir todos os tipos de portas para você, alguém que está no topo do caminho que você quer seguir. De repente você se endireita, de repente você para aquela conversa tola, você para de falar com descuido, e você começa a se comportar de uma maneira mais adequada à presença daquela pessoa. E o que aconteceu? Prosquínio. Você reconhece nela uma superioridade de alguma maneira, e você acha, você sabe que a maneira com que você está se comportando não está à altura daquela pessoa. Talvez daquelas pessoas que você estava ali estava, mas daquela pessoa que entrou, não. Então você muda a sua postura, e você reconhece a presença de uma pessoa superior e honrada, e então você começa a assumir uma postura que está de acordo com a superioridade ou o mérito. Ou é alguém que você admira, você é físico, aquele cara ali é o Einstein, né? Você reconhece a superioridade daquela pessoa, o mérito daquela pessoa, e você assume uma postura que você entende ser de acordo com aquela pessoa. E existem outras ilustrações, e eu coloco juntas aqui, para que você tenha um conjunto que forme uma ideia mais adequada. Por exemplo, uma mulher que teve um filho, acabou de ter um filho, e ela passa muito tempo não reconhecendo a superioridade do seu bebê, mas ela passa muito tempo adorando, entre aspas, no outro sentido que a adoração tem, na outra parte. Ela passa muito tempo olhando para o bebê, olhando para a sua carinha, olhando para o seu rosto, para a sua boquinha, para ele bocejando, enfim, fica olhando para o bebê e fica pensando no bebê, e gosta do que vê, e se admira com o que vê, e fica encantado com o que vê. E você sabe, sentar e olhar para alguma coisa e apenas extrair daquilo doçura. Você está ali com o bebê, o que você está ganhando? Não, você está ganhando nada. Você está olhando lá para o seu filho, a mãe, para o seu filho, para a sua carinha, para a sua boquinha, para o seu jeitinho, e ela está só extraindo o que daquilo? Doçura. E isso é algo que muitas pessoas podem entender, porque por alguma razão os bebês às vezes tiram isso de alguns dos mais desagradáveis, né? Pessoas extremamente difíceis de conviver, desagradáveis. Às vezes um bebê, aquela mãe consegue ser doce, e há uma capacidade de olhar e dizer: olha só que lindo. Então, prosquínio, é o que está acontecendo. E você está reconhecendo não ali a superioridade agora, mas tu está reconhecendo a preciosidade e o valor. Você vê nesse caso não a superioridade, que é aquela parte, mas você está reconhecendo o valor daquele pequeno embrulhado ali no seu colo, e você fica pensando sobre o valor daquilo, daquele bebê, e você pensa sobre a preciosidade, sobre a importância, sobre a beleza, e você pensa também no potencial que está ali naquele bebê. Você começa a pensar essas coisas
maravilhosas, preciosidade, potencial, valor. E finalmente, depois de todo esse pensamento, isso vai mudando você. Você não está apenas agora percebendo o valor daquele bebê, daquele pequeno enroladinho ali nas suas roupinhas. Ele muda você. O que acontece é que você começa a tratar a criança com o máximo respeito e carinho, com cuidado, com atenção, com expectativa. Por causa disso, aquele serzinho muda você e faz com que você fique acordado com ele quando ela está gritando e você só queria dormir. Mas você sente que é maravilhoso você perder as noites de sono por causa daquele pequeno serzinho, não é? E a sua vida tem que ser reorganizada em torno disso. Ele permite que você seja com ele, não é? Aquela pessoa que às vezes eu disse que é até desagradável. Então, seja gentil, seja doce, seja sensível, cuidadosa com a criança, mais do que você é com qualquer outro ser humano vivo que você conheça. Em outras palavras, olhar para a criança, perceber o valor da criança, do seu filho, e depois isso gera o que? Você assumir uma postura que esteja em consonância com o valor daquela criança para você. Esses são os dois aspectos da adoração. Isso é o que é adoração. É isso que a palavra traz. A palavra inglesa para adoração vem de duas palavras antigas, não é? A palavra adoração, louvor, não é? Ver o quanto Deus vale e então dar-lhe o que ele vale, ou seja, agir de acordo com o valor de Deus. E significa ver, quando você traz isso para uma escala diminuta perto dessa, não é? Significa ver o quanto vale o bebê e dar a ele o que ele vale, em atenção, em noites sem dormir, em custos, em cuidados, em extrair doçura só de olhar para o seu rosto. Então, cosmicamente, para com Deus, adorar é ver o que Deus vale e dar a Ele aquilo que é devido. Você vê que não é devido no sentido da obrigação, aquilo que é devido ao governo, você paga imposto, mas aquilo que, pelo valor que você dá aquilo, você quer dar aquilo que é devido a esse valor. E se você quiser ver quais coisas você adora, eu tenho 3 testes, não é? Há mais testes do que isso. E essas coisas são muito práticas, não é? Porque nós vimos como tudo que você ouve, tudo que a palavra de Deus diz, nós vimos como que pela prática isso cria músculos, e esses músculos criam atos de justiça, ou atos de acordo com a verdade. E é assim que nós nos tornamos maduros e crescemos, como vimos pela manhã. Primeiro, se você estiver na presença de alguma coisa e o tempo voar, se você quer saber se você adora algo, não é? E depois ver aquilo que sublime, supremo, imenso, que deve ser atribuído a Deus, entender o que é a adoração, não é? Então, se você está na presença de alguma coisa e o tempo voa, em outras palavras, não importa quanto tempo demore, quando você está lá, não importa quanto tempo demora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo voa, você não sente o tempo passar, você não tem consciência do tempo. Por quê? Porque você está aproveitando tanto. Quando você não está aproveitando algo, é chato.
o tempo demora a passar, não é? Mas quando você está aproveitando algo, quando algo está realmente valendo a pena, o tempo voa, não é? O tempo passa, quando você vê, olha, já passou esse tempo, que pena, não é? O tempo voou aqui. Isso é uma indicação de algo que você adora, porque você está experimentando, eu diria, entre aspas, você está experimentando a eternidade. Você está experimentando uma certa liberdade pequena, mas significativa, uma liberdade do tempo. Sabe, você se sente livre do tempo, o tempo parou de ter domínio sobre você. Isso é eternidade. A eternidade é quando o tempo não mais vai te restringir. Você está livre dessas restrições. De alguma maneira, você vê, naquilo que você adora, te dá um quê de eternidade, no sentido de que te livra um pouco desses limites do tempo. É por isso que você diz, o tempo voou, passou, nem senti. O tempo perdeu um pouco do poder que ele tem sobre você, porque aquilo te encanta tanto, aquilo te pega tanto, não é? Que quando você vê o tempo foi esquecido, como se você tivesse um pequeno sabor da eternidade. O tempo não tinha importância, o tempo não te oprimia, não te limitava. Você está experimentando uma certa liberdade, então pequena, mas significativa, uma liberdade do tempo. É como se você tivesse sido naquele momento levado para fora do tempo. E é por isso que você tem a sensação de que o tempo voou. Passou 3 horas, passou 4 horas, tão bom, você estava aproveitando tanto. Então, o que você pode pensar e contemplar sem esforço, e até mesmo ter uma sensação de, eu diria, atemporalidade, uma sensação de uma certa libertação do tempo. Qualquer coisa que você goste assim, você adora. Em segundo lugar, as coisas com as quais mais você se preocupa tendem a ser aquelas que você adora. Você vê que os discípulos aqui nessa cena estão muito preocupados com a comida, estavam com fome. A gente sabe que o início da cena todo mundo estava com fome, e eles saíram para comprar comida. Então, quando eles voltaram com a comida, acharam estranho. Jesus estava conversando com a mulher, mas aí eles perguntam, vamos comer? Você vê, eles estão com uma preocupação muito focada na comida, mas Jesus sentia fome, como todos eles, mas há uma preocupação, há uma necessidade que afasta as outras. Então, as coisas com as quais mais você se preocupa tendem a ser aquelas que você adora. E certamente você vai ver que ele vai dizer aqui que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai dele. Não é? A adoração verdadeira ali. Não é? Então, coisas que você diz, se algo der errado com isso, acabou. Minha vida, para dar certo, isso aqui tem que dar certo. Se isso der errado, minha vida dá errado. A minha vida está atrelada a isso. Se isso dá certo, minha vida deu certo. Se isso vai para frente, minha vida vai para frente. Se isso prospera, minha vida prospera. Se isso murcha, minha vida murcha. Se isso está morrendo, então minha vida está sendo perdida. Porque esse é o seu Deus. Isso é algo que realmente dá sentido à vida. Você vê a temporalidade e agora esse sentido. Isso é uma coisa, uma pessoa ou uma questão sobre a qual realmente se constrói grande parte da sua estabilidade ou da sua autoimagem. Aquilo que você mais se preocupa, aquilo que é precioso, que se for mexido, as outras coisas começam a desabar por causa daquilo. Em terceiro lugar, o terceiro teste é quando há um conflito entre demandas concorrentes. Nós sabemos que na nossa vida há coisas que são importantes, mas que de repente elas entram em conflito. Quando Jesus disse, quero me amar mais,
do que pai e mãe. O que ele está dizendo, irmão, filho, família, o que ele está dizendo é que na vida essas coisas podem de repente entrar em choque e você ter uma demanda concorrente. Agora, quando há demandas, há conflito em demandas concorrentes, onde você investe o seu tempo, o seu dinheiro com mais facilidade, com mais segurança, assim, com mais prazer, onde você realmente, por exemplo, coloca o seu dinheiro? Porque você acha que Jesus diz: onde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. Por quê? Por que ele disse isso? O que você acha que ele quis dizer? Que onde está o teu ouro, é ali que está o teu coração. Que o teu coração não está num lugar diferente da onde está o teu ouro. Você tem dinheiro para aquilo que você adora, é o que ele está dizendo. Se você ama algo, você tem dinheiro para aquilo. O que você sempre parece ter recursos. Para quê? Você sempre parece ter recursos. Não importa quão ruim as coisas estejam, aquilo é a primeira coisa que tem que receber os seus recursos. Então, isso é o que você adora. O que você mais pensa, com o que você mais se preocupa, em que você gasta mais seu dinheiro, é isso que você adora. O ponto de vista de Jesus Cristo aqui é o próprio Deus, não é? O Pai, o Filho, o Espírito, é o único objeto adequado para a adoração. Como eu disse no início, o maquinário da adoração que Deus colocou no coração do homem começa a murchar quando ele é colocado sobre outra coisa que não é Deus. Ele começa a diminuir, ele começa a encolher, até ser destruído. Então, isso é adoração. Você vê aquele aspecto, não é, do reconhecer a superioridade e se comportar da maneira adequada, não é, por enxergar aquilo. E há também aquele aspecto que muda a minha vida, como eu estava falando da mãe olhando para o bebê, olhou tanto, é tão deleitoso, é tão importante, que a minha vida começa a se ajustar àquela realidade, começa a mudar a minha realidade. E depois essas três coisas complementares que nós vimos. Isso é. Agora, como adorar, se a adoração é assim? A passagem também nos ensina como adorar. A passagem nos dá 2 ou 3 orientações. Tem muito mais orientações na Bíblia, né? A primeira diretriz é uma posição impopular, mas sempre foi fundamental para o que torna o cristianismo. É que a única maneira de ter comunhão ou intimidade real com Deus, comunicação real com Deus, é através de Jesus Cristo. Ou seja, a única maneira de você ter uma visão que corresponda à verdade, ter alegria e ter comunhão com Deus, ter as coisas que compõem a verdadeira adoração. Então, olha, se você vai conseguir ter comunhão com a operadora da TV a cabo, sei lá, com a Sky, não sei qual as pessoas usam, você tem que ter uma conexão de TV a cabo, ou uma conexão de streaming. Se você quiser ter eu diria, uma comunhão com a Netflix, tem que haver o aparato que te ligue a ela, não é? Que te dê conexão, ou com a fornecedora de TV a cabo. Agora, só porque existe a conexão, só porque existem os cabos ou a conexão da internet,
Só porque está conectado não significa que você esteja usando. Pode estar lá conectado, a TV a cabo, todas as coisas lá, e eu não estou com a televisão desligada. Eu estou com a conexão, eu podia acessar o streaming da Netflix, mas eu não estou usando. Só ter não quer dizer que eu estou realmente tendo, entre aspas, comunhão com aquilo. Mas você pode conectar, porque há todo o aparato de conexão. Agora, você não pode ligar a TV se você não tiver. E a mesma coisa acontece com os nossos smartphones, enfim. Se você quiser ter comunhão com outra pessoa, por exemplo, através do telefone, você precisa ter uma conexão telefônica. Se você não tiver uma conexão telefônica, é impossível. Não quer dizer que quando você está com uma conexão telefônica, você necessariamente estará fazendo essa conexão. Você não pode pode não fazer nenhuma ligação, mas você tem que ter a conexão para que isso seja feito. Da mesma forma, sua comunicação com Deus pode ser algo que você está exercitando, ou algo que não esteja exercitando adequadamente, não é? Ou seja, a sua adoração pode ter níveis diferentes, ou quem sabe você não está adorando. Você nem mesmo é capaz da adoração, a menos que haja uma conexão estrutural entre você e Deus. Sem essa conexão estrutural, não há adoração nenhuma. Com essa conexão, pode ser que haja momentos que infelizmente você não esteja usando isso, não haja comunhão. Então, ninguém pode simplesmente vir a Deus. É fácil pensar nisso sem estar com o ouvido realmente atento, pensar nisso com o ouvido, como a gente viu, embotado, não é? Você conhece, algumas pessoas dizem, bem, eu encontro Deus de muitas formas, na natureza você tem encontros com Deus, até cristãos às vezes falam isso, mas no mundo todo as pessoas falam isso, né? Eu saio para a natureza, e quando eu vou para a montanha e ando na montanha e vejo grandes maravilhas da natureza, o Grand Canyon, as cataratas do Iguaçu, a Chapada tal, enfim, eu saio para a natureza, e quando eu saio e olho o oceano, o mar, eu simplesmente sinto Deus ali. É o que as pessoas dizem. Claro, isso pode ser dito porque você está pensando em Deus quando você está olhando o oceano, a montanha, e está considerando o quê? A grandeza de Deus. Mas isso não é comunhão com Deus, isso não é comunicação, isso não tem nada a ver com adoração, não é? Porque isso é como se você olhasse para um carro um Ford, e você tem uma ideia de Henry Ford, é óbvio, tem uma ideia. Ou então você olha, agora pensando mais agora, né? Você olha um Tesla e você tem uma ideia da mente, das ideias e das capacidades de Elon Musk. Você diz, olha, ele é um cara inteligente, olha, ele é um cara meio genial. Então, de certa forma, quando você está pensando num Ford, você pode pensar no Henry Ford. Você, quando olha um Tesla, você pode pensar em Elon Musk. Você vai, sei lá, a um museu e olha para um carro da Ford bem antigo, e você imagina se você olhasse para o carro e dissesse assim, eu sei muito sobre Henry Ford, não é? Você não vai se comunicar com Henry Ford abraçando o capô daquele carro.
colocando a cabeça, abrindo a janela do Ford, não é? Botando a cabeça para dentro e dizendo: e aí, Henry, como você está? Tudo bem? Queria te contar algo. Isso não vai acontecer, não é? Isso é ridículo. Se você colocar a cabeça no Grand Canyon e dizer: Deus, que bom ver você hoje, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você olhar para o sol e pensar: oh Deus, que bom, e começar a falar, sabe? Você tem que ter uma conexão estrutural entre Deus e você. E essa conexão, a única conexão estrutural, é Jesus Cristo. Sem estar nele, você não tem nenhum deleite, nenhum gozo, nenhuma das coisas que compõem a adoração. Você não pode ter isso em si mesmo, nem admirando as coisas que Deus fez. Ele diz isso aqui, porque olha, quando Jesus Cristo começa a falar com aquela mulher, essa parte em que ele diz: vai lá e chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho um marido. E ele diz: certo, falaste certo, porque você tem 5 maridos. Foi até aqui que nós meditamos há umas semanas atrás, né? E o homem com quem você mora agora não é teu marido. Ele não estava tentando envergonhá-la, não é? O que ele estava tentando fazer era mostrar a ela quem ele era. E eu diria que é algo até meio cômico, né? Ela olha para ele e diz: percebo que você é um profeta. O que deve ser uma das formas mais, eu diria, indiretas, né, de dizer: certo, você tem razão, eu tive uma vida assim, eu tenho uma vida assim, a minha vida é assim. Eu acho que a estabilidade, o que eu preciso, eu vou encontrar num relacionamento amoroso, e toda a minha vida gira em torno disso. E era a maneira dela dizer: sim, mas ao mesmo tempo eu vou dar uma limpada assim na minha cara, né? Não vou querer ficar numa situação tão assim. Então ela volta a conversa para um nível intelectual, e eu acho que essa é a coisa que as pessoas fazem no cristianismo, no meio evangélico, o tempo todo, não é? As pessoas às vezes elas não vivem uma vida em que, com aquelas coisas que compõem a verdadeira adoração, não é? Então elas estão com um monte de problemas sem fim. Elas nunca fazem uma aplicação, elas não chegaram àquilo que a gente viu hoje de manhã, a saber discernir o bem e o mal em todas as coisas. Elas quando a coisa tem lista e não precisa de discernimento, elas não sabem lidar, porque a audição delas da verdade encontrou um coração que aquela verdade não penetra. Então parece um problema auditivo, quando na verdade é um problema do coração. Então aquilo não é abraçado com fé, paciência, gerando frutos da justiça. Então ela tem problema em namoro, casamento, sexo, mas elas querem conversar. Elas falam: pastor, o que o senhor acha do supralapsarianismo, do infralapsarianismo? Sabe? Ela acha que é uma espiritualidade se ela nunca relaciona as verdades que ela ouve à vida dela. Mas se ela discute essas coisas assim, é o que a mulher faz aqui. Ela não pode negar que a vida dela tem um centro que não é Deus, mas ela bem pode ter um papo intelectual e, entre aspas, parecendo teológico, espiritual. Ela está tentando, Jesus está tentando ser pessoal, não é? Você vê, a verdade tem a ver com como ela está vivendo a vida dela, tem a ver com o homem com que ela está se relacionando, tem a ver como ela se relaciona com o dinheiro, tem a ver como o casamento dela está funcionando, tem a ver como ela se relaciona com o trabalho, tem a ver com a vida.
mas ela está tentando ser mais abstrata e acadêmica, não é? O que ela está tentando enfatizar, o que Jesus está tentando enfatizar, a vida dela, para onde a vida dela aponta, o que a vida dela abraça, o que aqui na vida dela o tempo voa, como a gente viu aquelas marcas da adoração, não é? Ele está fazendo aquilo extremamente pessoal, mas isso não passa desapercebido para ela, e ela com uma certa surpresa diz: vejo que és profeta. Então ela diz assim: olha, vejo que você é um profeta, então agora eu quero fazer algumas perguntas sobre como nós devemos adorar, essa coisa dos meus do meu romance agora, essas coisas são muito... Vamos falar sobre isso. O que você acha do infralapsarianismo? Como está aqui minha relação no meu namoro, na minha vida com o dinheiro? Não. O que você acha da ordem dos decretos de Deus na eternidade? E você vê que ela veja que as profetas, os samaritanos também achavam que eles que tinham uma visão correta. Então um judeu da clara demonstração de ser um profeta também era uma certa surpresa para ela. Os samaritanos acreditavam que eles é que estavam praticando a maneira correta, a sua adoração a Deus, e eles ensinaram que em seu monte, lá em Samaria, era onde Deus morava, e que o seu templo era onde ele podia ser adorado, e que somente através do seu povo Deus estava falando. Então Jesus realmente ele perturba seu pequeno paradigma em sua mente. Em outras palavras, ele está colocando dados nos paradigmas daquela mulher, para os quais não há lugar naqueles paradigmas. Ele estava fazendo isso também do ponto de vista pessoal dela. É por isso que ela não quer que a conversa continue naquela direção. Ela só dá uma coisa de que ele é profeta, mas ela quer logo falar sobre uma coisa mais acadêmica. Os homens com quais eu tive os meus romances e o que eu estou tendo agora, não quero que isso seja o tema aqui. E ela se vira e começa a dizer: bem, onde você deveria adorar? Como eu disse, as pessoas aplicam um pouco a verdade à vida delas, mas elas gostam de discutir algumas teses que fiquem distante da vida delas. Se sentem mais à vontade de ficar fazendo perguntas ou debatendo na internet algo, enquanto é óbvio que a verdade não criou músculos em seu casamento, não criou músculos em seu viver diário, não criou músculos em todas as áreas da sua vida. E como a gente viu hoje de manhã, então Jesus diz uma coisa estranha, assim, porque ele não diz: bem, vocês samaritanos estão errados, vocês deveriam adorar em Jerusalém. Essa era a resposta judaica, e ele era um judeu. Mas ele também não disse: não, importa onde isso não importa onde você adora, porque Deus é espírito, e portanto você pode adorar de qualquer forma, em qualquer lugar. Muitas pessoas dizem que foi isso que ele respondeu, mas é óbvio que não foi isso que ele respondeu àquela mulher diretamente. Não foi esse o ponto. Em vez disso, ele diz algo com muito cuidado. Ele diz: vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Agora, muitas pessoas disseram: bem, isso é simples, porque o que Jesus está dizendo, porque ele está dizendo que porque Deus é Espírito, você pode adorá-lo em qualquer lugar. Se isso for verdade,
por que ele diria, está chegando a hora? Se era isso que ele estava dizendo, então por que ele disse, vem a hora, está chegando a hora? Porque ele diria isso não faria nenhum sentido. Porque Deus não se tornou um espírito a partir daquele momento da história. Deus é um espírito eternamente. Não é? Se a resposta fosse essa, então é óbvio que toda a conversa estava fora do lugar. As pessoas pensarem que no Velho Testamento Deus é espírito. Deus não é espírito a partir de determinado momento. Deus sempre foi. Ele quer dizer que Deus está se tornando um espírito. Por isso que ele está dizendo, vem a hora em que Deus não vai ser adorado nem em Jerusalém, nem aqui. É óbvio que não, porque Deus não está se tornando um espírito. Ele eternamente é um espírito. Deus sempre foi um espírito. Então, por que ele diria, antes era uma situação, mas uma hora está chegando, e quando esta hora chegar, você não adorará nem aqui em Samaria, nem ali, mas o adorará verdadeiramente em qualquer lugar. O que está sendo dito? Algo está acontecendo e não tem nada a ver com Deus ser espírito. Não é? Como eu disse, Deus sempre foi espírito. E é óbvio que Abraão não tinha um templo para adorar, nem Noé. Não é? O que ele está dizendo é: eu sou o templo. É isso que esteve oculto durante todos os séculos passados. Não é? No livro de João, sempre que Jesus fala sobre a hora do que ele está falando, repetidamente, ele disse aqui de novo, está chegando a hora em que os verdadeiros adoradores, ele está falando sobre a sua morte. Ele diz, minha hora ainda não chegou. Ele é a conexão a cabo. A gente podia dizer assim, já que eu usei essa metáfora no início. Ele é a conexão do streaming. Ele é a conexão estrutural. Porque no dia em que Jesus morreu, na hora em que Jesus morreu, como nós vamos celebrar assim, no minuto em que Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. O véu era a porta entre o átrio exterior, onde o povo estava, o átrio interno, e o Santo dos Santos. Era o lugar da presença, da Shekinah de Deus, na tampa do propiciatório. Ele foi rasgado e Jesus está dizendo, o dia está chegando, não é? Agora você precisa de um templo, porque ele só aponta para algo que estava oculto. Mas eu sou o templo. Em outras palavras, você sempre precisa de um templo para adorar. Não é verdade que você pode se chegar a Deus assim, você mesmo. Não, você só pode adorar a Deus a partir de um templo, do templo de Deus. Mas quando chegar a hora que estava se aproximando, ele diz para ela, isso se tornará revelado. Jesus é o templo, é o verdadeiro templo. Então, o templo terreno, por mais grandioso que fosse, não era porque vai adorar no templo, porque agora não precisa mais, porque Deus é espírito. Deus sempre foi espírito. O fato é que nenhum ser humano tem uma conexão verdadeira com Deus, uma conexão estrutural. E o templo era apenas uma sombra dessa realidade, dessa conexão estrutural com Deus. Você não tem nenhuma conexão verdadeira com Deus através do sol, da montanha, do Grand Canyon. Você conhece coisas a respeito, como quando você está com o carro
que Henry Ford criou. Você tem um conhecimento das suas capacidades, da sua mente, não tem nenhuma comunhão com Ele, não há proximidade. Então o templo terreno ele tinha um altar, mas agora não existe altar, não existe templo. Terrivelmente, até a igreja evangélica chama isso aqui de altar. Isso aqui é altar. Não há altar nenhum. Havia um altar no templo, mas não há altar porque Jesus foi o sacrifício. Ele morreu na cruz. A igreja católica chama isso aqui de altar porque ela acredita que todas as vezes de novo acontece através da transubstanciação. É um erro herético. Mas os que a gente pega diz que também é altar também. Então não existe altar, porque Jesus está dizendo o seguinte: aquele altar que existia não era de fato um altar, ele só apontava para a cruz, onde eu sou o sacrifício. O templo sou eu, é totalmente eu. O templo terreno ele tinha um candelabro, mas agora não há candelabros, porque eu sou a luz do mundo. É para isso que aquele candelabro, não é que agora não vai adorar aqui, ali e lá, porque Deus é Espírito. Essa não é a razão, não é? Por quê? Porque Deus sempre foi Espírito. O templo terreno tinha uma mesa de pães para simbolizar a vida de Deus. A comunhão com Deus trouxe vida, e a comunhão com Deus trouxe luz. Jesus é o pão da vida. Então não tem mais os pães que estavam lá. Jesus é o templo, Jesus é a estrutura, Ele é o caminho. Se você tentar chegar a Deus de qualquer maneira, exceto através de Cristo, você vai chegar a Deus? Vai. Porque as pessoas acham que Jesus está dizendo, ou a Bíblia diz que Jesus é o único caminho que alguém vai chegar a Deus. Não é isso que ele diz. É que ninguém vai ao Pai senão a Ele. Jesus, através de Jesus, é a única maneira de você não encontrar Deus como um fogo consumidor. Todas as pessoas estão num caminho de encontrar Deus finalmente, mas vão encontrar Ele como um fogo consumidor. Jesus é o único caminho que você encontra Deus como Pai. Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você vai chegar a Ele, mas vai encontrar um fogo consumidor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você vai encontrar a expressão do seu ser num lago, como um lago de fogo. Você não vai encontrar um Pai, não vai encontrar o amor que eu tinha com Ele antes que o mundo existisse. Não vai ver a minha glória, que é aquela glória que eu tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Ele é o caminho para o Pai, Ele é o caminho para Deus, para que o homem veja a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Você não vai encontrar a alegria que está em mim, não estará em você. Você vai encontrar Deus, mas vai encontrar Ele como um fogo consumidor. Todos vão encontrar, todos estão a caminho disso. Jesus é o único caminho que você encontra Deus como Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Agora, ao juiz todos vão. Você não vai conseguir. Se você vier a Deus por meio de Jesus Cristo, só então você pode adorar. Só então você chega a Ele. E é por isso que você não pode separar. Você não pode separar a ideia de que alguém foi a Deus e é salvo, de todas aquelas coisas que acompanham, que é a verdadeira adoração. Nós vimos como a adoração é ver alguém pelo seu valor final, agir
de acordo com aquele valor e estruturar sua vida de acordo com o valor daquela pessoa. Dizer que está em Cristo e tudo isso não ser verdade é uma das maiores falácias que impera, infelizmente, mesmo na igreja evangélica. Mas olha, uma vez que a conexão estrutural esteja presente, não isso não significa que você adorou a Deus adequadamente hoje. Ficou evidente para nós que a igreja dos Hebreus, que recebeu a carta, não estava adorando Deus adequadamente. Alguns lá certamente não eram regenerados, mas outros eram. Ainda assim, não estavam adorando a Deus adequadamente. Porque ter as conexões ou estar conectado corretamente, a internet está chegando na minha casa, os cabos da TV a cabo, e as pessoas hoje, elas teriam, se essas coisas não tivessem conectadas, achariam que estão desconectadas do mundo, assim. Então, a questão, apesar disso, é que só porque a conexão está lá e o cabo está lá, você necessariamente não está usando. Então, a segunda coisa que nós aprendemos é que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Há um pregador antigo que costumava dizer que quando há uma ordem e há um ardor no coração, só aí há adoração. Então, a menos que você seja capaz de manter o espírito e a verdade juntos, não há adoração. A menos que você consiga ver que eles funcionam apenas juntos. A ideia de que alguém não tem a verdade de Deus e o adora é uma ideia falsa. A ideia de que alguém pode ouvir um sermão, ouvir a verdade ao ler com o ouvido embotado, como o autor da carta aos Hebreus estava dizendo para eles, e está realmente adorando, é uma ideia fútil. Você não terá adoração verdadeira, não na sua vida pessoal, nem na vida corporativa da igreja. Se não há verdade, um corpo de verdade, como a palavra de Deus diz, não há adoração. Não importa o que as pessoas fizeram naquele momento, o espírito e a verdade tem que estar juntos. Eles não podem estar separados, para que haja verdadeira adoração com a única conexão verdadeira em Cristo. E não pensem que só diferenças enormes são pequenas diferenças fazem grandes coisas. Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Não pense que há os erros que nós devemos tolerar. Quando estamos pensando na verdade de Deus, estamos sempre preocupados com a verdade e extirpar o erro. Coisas muito pequenas causam diferenças enormes. Nós somos pessoas diferentes. Há 8 bilhões de pessoas no mundo, elas são diferentes. Altura, cabelo, pele, orelha, cor dos olhos, peso, um monte de coisa. Tudo parece ter muitas diferenças entre nós. Mas 99,9% do genoma de todo mundo é igualzinho. Isso quer dizer que todas as diferenças entre nós aqui, de altura, peso, cabelo, todas as diferenças estão em 0,1% do nosso genoma. Só aquela pequena coisa diferente faz pessoas tão diferentes. Poucas coisas mudam muito. Você podia pensar que essa pequena coisa no genoma diferente não podiam fazer pessoas tão diferentes. Mas faz. A verdade é assim. Não pense que certa vez eu escrevi que as pessoas têm que ter cuidado, né? Porque os animais que mais matam os seres humanos não são os elefantes, são os mosquitos.
são pequenos. Você consegue esmagar com a mão, você não consegue esmagar um elefante com a mão. O mosquito você consegue, mas você vê, no entanto, é o animal que mais causa morte nos seres humanos. Não é um tubarão, são os mosquitos. E você tem que manter a verdade e o espírito junto. E talvez a maior maneira de explicar isso seja voltar a uma das ilustrações que eu já usei e uso sempre que posso. Se você imaginar uma chapa fotográfica, agora a gente cada vez menos está pensando nisso, porque agora a gente faz tudo digitalmente, né? Mas uma chapa fotográfica, e como ela produz, como o homem teve a genialidade de reproduzir imagens, né? de guardar uma imagem, era uma coisa bastante simples. Uma chapa fotográfica possui um tratamento químico que torna ela sensível à luz. E quando a luz atinge o obturador, né, da câmera, a luz atinge os produtos químicos daquela chapa, e as imagens então são formadas na placa, não é? Por causa disso. Então imagine que essa placa é o teu coração. Imagine que o Espírito Santo é o tratamento químico que torna o seu coração sensível à luz. Porque você vê, a chapa onde a imagem, quando passa pelo obturador, só fica na chapa por causa dos produtos químicos que estavam lá. Se você tirar, você pode botar a chapa lá, nada fica, não fica imagem nenhuma lá, não é? Então o Espírito Santo é o tratamento químico que torna o seu coração sensível à luz. Ou Paulo vai usar outra metáfora, ele abriu os nossos olhos, né, para vermos, para tornarmos sensíveis à luz. Estávamos insensíveis, mas o Espírito Santo é o tratamento químico que torna o coração sensível à luz. Então imagine que a luz é a palavra de Deus, é a verdade. Isso nunca aconteceu com você? Um dia você está lendo, e isso de repente, embora sempre tenha ouvido antes, você está ansioso, e você está hoje cheio de preocupações. Então de repente você uma janela se abre, não é? Como o obturador lá, e a verdade que você sempre viu entra, e agora os seus ouvidos não são como eram na maioria das vezes que você ouviu. Atinge o teu coração, e o coração que foi preparado pelo Espírito Santo para ser sensível à luz. A imagem daquela verdade fica gravada em você. Ela não bate lá e some. Você não é como aquele cara que olhou no espelho, que Tiago diz, viu algo, mas quando sai logo esquece. O que aparece é uma imagem da verdade de Deus. A imagem da verdade é a paciência na aflição, é a alegria, é o gozo indizível, é a alegria cheia de glória, é a paz. E porque o Espírito Santo produziu isso, não é? Sendo aquilo que fez essa luz de Deus ficar agora no coração. Por isso que chamam essas coisas que ficaram lá do fruto dele, porque a chapa mesmo não tinha em si capacidade de reter nada, ela não era sensível à luz até aquilo. Então o que acontece é que quando a verdade atinge o seu coração, porque ele se tornou sensível à luz pelo Espírito, as coisas começam a crescer. Que coisas começam a crescer? Que coisas começam a ficar na chapa, que é o teu coração? Amor, paciência, coragem, paz, benignidade, longanimidade, alegria. Antes, essas coisas chegavam lá, como a luz chega na chapa, que não tem o preparo químico, e não fica imagem nenhuma lá. Você ouviu alguém dizendo, olha, Jesus disse, minha paz vos dou. Para você isso batia, não ficava uma imagem em você.
não ficava uma realidade em você. E você começa então a se parecer com Cristo. Os músculos da fé começam a ser criados, você começa a se exercitar, e você atinge a maturidade, como vimos em Hebreus, e você começa a saber discernir cada vez mais o bem e o mal, aquilo que glorifique não a Deus em sua vida. Quando isso acontece, se isso aconteceu hoje com você, você adorou. Você vê a verdade pelo Espírito ficou em você. A adoração em espírito e em verdade sempre te muda. A adoração te transforma. A adoração que não te transformou, é óbvio, não foi adoração nenhuma. Em espírito e em verdade, essa é a razão pela qual a sua comunhão pessoal com Deus é uma coisa que cresce. Então você já se perguntou por que, depois de ler um versículo por anos, hoje ele te atingiu como um raio laser e abriu um buraco em seu coração, atravessando todas as camadas de ansiedade. Você dizia que você encontrava desculpas para aquela verdade não ficar lá gravada. Mas o que acontecia, na verdade, é que seu coração, isso sempre foi. Não é que quando aquilo finalmente ficou, aquilo passou a ser verdade. Você antes sempre tinha uma desculpa para o fato de que Jesus disse: minha paz vos dou, mas você não tem paz. De repente você diz: eu sou diferente. É sobre isso que o autor de Hebreus estava dizendo. Pela aplicação da verdade, pela prática, ao abraçar as promessas com a fé. É isso que o Espírito está fazendo. De repente vocês são diferentes. As pessoas ao seu redor dizem: como você está lidando com suas preocupações? E a resposta é que você adorou em espírito e em verdade. E porque isso é verdade, você está lidando com as preocupações como a Bíblia disse, com ansiedade, com medo, não é? E por que isso não acontece o tempo todo? A resposta é porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, e o grau de operação de comunhão pessoal e da adoração com Deus depende se nós, eu diria, para deixar de uma maneira bem simples, entristecemos o Espírito. O Espírito é uma pessoa, queridos, e o Espírito não é um produto químico, como na metáfora que faz a imagem ficar na chapa. O Espírito não é um raio laser. O Espírito é uma pessoa, e seu relacionamento com o Espírito depende de duas coisas, e você só pode adorar em espírito e em verdade, como nós vimos. Você pode entristecer o Espírito de Deus, ativa ou passivamente. Toda a aplicação da verdade, do Evangelho, é feita por Ele na nossa vida. Ou seja, porque essa é a base para o que faremos na ceia do Senhor nos próximos minutos. Ativamente você entristece o Espírito quando você peca, não é? Quando você faz qualquer coisa que o Espírito odeia, não é? E é óbvio, o entristece o Espírito é Deus. É bastante fácil entristecer um amigo, não é? Quando você é amigo de alguém, você sabe o que aquela pessoa gosta e o que ela não gosta, o que é insuportável para ela, etc, etc. E se você faz exatamente aquelas coisas com o seu amigo, você vê que é óbvio, não é difícil entristecer ele, não é? E se o seu amigo diz: olha, eu vou te perdoar se você faz isso, mas é algo tão difícil, tão horrível para mim isso, e se no dia seguinte você faz, você faz, isso vai fazer o que com o relacionamento?
Você está criando luto, não é? E não alegria nesse relacionamento. Da mesma forma, quando você peca, quando você bate contra qualquer coisa que não exalta Deus, ou quando você vai de encontro às coisas que exaltam a Deus e as derruba, você o entristece ativamente, o Espírito Santo. E você também pode, eu diria, enlutá-lo passivamente. A maneira como você entristece passivamente o Espírito de Deus é negligenciar e ficar longe dos meios de comunhão com Deus. Não é? Como você tem comunhão com Deus? Bem, como você consegue a verdade? Você se adora em espírito e em verdade, estudando a palavra. É o meio que ele estabeleceu. Tudo que nós vimos hoje de manhã é o autor de Hebreus dizendo: vocês estão se relacionando errados com a palavra de Deus. Você estuda a palavra de todas as maneiras. Você estuda sozinho, você estuda com amigos, você estuda quando ouve a palavra pregada no ajuntamento corporativo. Oração. Como você ora? Você ora sozinho, você ora com amigos, você ora corporativamente. A oração é como você fala com Deus. As escrituras é como você ouve Deus. Essa é a comunhão, essa é a comunicação. Se você negligencia os meios, então você entristece passivamente o Espírito Santo. Como resultado, nós descobrimos constantemente que a nossa comunhão íntima com Deus está enfraquecida, está esmaecendo, não é? A comunhão com Deus não é algo sobre o qual as pessoas gostam muito de ouvir falar. Elas gostam que tudo seja muito mais teórico, porque as pessoas não gostam de ser apertadas na sua vida real. Elas, como a mulher que nós vimos aqui, elas querem levar sempre o debate para uma coisa mais acadêmica ou mais geral. Elas gostam muito de aplicar a verdade à igreja, mas pouco ao seu coração. E com isso as pessoas gostam que essas coisas sejam mais vagas, para que a ideia de adoração a Deus seja uma coisa vaga, para todo mundo se sentir um verdadeiro adorador, não é? E às vezes quando você fala assim, Martim Lutero, ele dizia que quando às vezes você fala dessa comunhão íntima, mesmo cristãos, ele diz, às vezes eu estava pregando, Lutero diz, e eu via pessoas me olhando, pessoas que conheciam o evangelho há muito tempo, olhando como, ele dizia, como uma vaca olha para um portão novo. Não entendendo o que é isso, não estava aqui ontem, não sei muito bem o que então a base da adoração, se você não está entristecendo o Espírito, nem ativa ou passivamente, você realmente ouve Ele, você sente a verdade dEle operando em você, a verdade dEle entra, brilha em você, ensina, mostra, revela. E quando falamos de adoração e comunhão com Deus, estamos falando de muitas coisas, não é? E geralmente eu tendo a dividi-las em 3 categorias. Uma é que temos comunhão com Ele em termos de amor. Expressamos amor por Ele, mas não em palavras, nós sentimos isso. Ele derrama o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele nos garante: eu sou seu e você é meu. E você sabe como isso é. O Espírito Santo faz isso verdade, não nas páginas da Bíblia somente, mas em nós. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós não o estamos entristecendo passiva ou ativamente. Então, há dias
que você vai ter uma comunhão mais profunda com este amor, uma percepção. E também, à medida que a verdade e o Espírito estão juntos na adoração, isso cresce. Por isso Paulo orava para que os efésios conhecessem mais do amor de Cristo, ou seja, isso crescesse, mas no homem interior, ele diz, que o Espírito Santo os fortaleça no homem interior, para que vocês possam conhecer mais a altura, a largura e a profundidade do amor de Cristo, onde você se sente banido por Ele, e de repente surge uma garantia. Não é só que alguém diz isso, que o amor de Cristo é assim. Eu mesmo experimento isso. E às vezes nós compartilhamos comunhão em sabedoria. Isso significa que Ele compartilha conosco seus propósitos, e Ele nos ensina como Ele tem propósitos no nosso sofrimento. E é por isso que nós temos paz no sofrimento, por isso que temos alegria, é por isso que sabemos, porque a comunhão verdadeira, a adoração, Ele nos ensina como Ele tem propósitos em cada coisa que faz parte da nossa vida, e nos ensina como devemos andar. Através da sua palavra Ele nos ensina como devemos nos relacionar com todas as coisas. E também temos comunhão com Ele sobre os seus negócios, se é que a gente pode usar essa palavra. Ele nos mostra como quer que nós o sirvamos. Veja, isso é comunhão com Deus. Isso são os sinais da adoração. Você se vê lutando em oração pelo reino de Deus. Quando você está orando, venha a nós o seu reino, é porque você se vê lutando por esse anseio que está em seu coração, ou você se vê sendo capaz de confiar nele no meio das provações, no meio das aflições, porque a comunhão verdadeira, a adoração em espírito, em verdade, o Espírito Santo, a luz veio e criou a imagem no seu coração. Você sente o amor dele em seu coração, e isso muda radicalmente a sua vida, muda a sua autoimagem. Ela não depende mais das coisas que o mundo depende para ter uma autoimagem, uma autoestima, uma auto alguma coisa. Isso torna você paciente na aflição, corajoso, onde você estaria atemorizado. Também lhe dá um senso de propósito. Você não precisa de nada mais para te dar um senso de propósito. Não é o seu casamento que te dá, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é a sua casa, não é nada. Você tem, isso acontece constantemente, mas você perde isso se você entristece o espírito, se você não está experimentando essa comunhão, que é a base para todos os outros tipos de adoração. Você precisa ouvir Jesus dizendo: Deus procura verdadeiros adoradores. Você precisa entender o que são verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. O versículo 23 diz que o Senhor procura adoradores, Ele quer que você o adore. Eu mal posso esperar para derramar meu amor sobre ti, Deus. Eu, como estava no início do culto falando, sou como Maria Madalena, 5 horas da manhã, foi para o cemitério. Ela nem entendia muito o que estava acontecendo, mas ela queria de alguma forma derramar o seu amor, que era real, apesar daquele horror da sexta-feira. Deus mal esperará para lhe ensinar sabedoria, para envolver você nos propósitos dele.
se esse é o seu desejo, eu devo colocar todos os tipos, o diabo, a carne, o mundo, coloca todos os tipos de obstáculos para a verdadeira adoração. Portanto, nós temos que dizer: estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Estou estudando a palavra, estou me livrando de todos os obstáculos que entristecem o espírito, estou sofrendo ativamente, de uma maneira totalmente nova e diferente, ou estou ativamente entristecendo Ele e passivamente entristecendo Ele, e assim por diante. Por último, basicamente existem duas fases da adoração. Pessoalmente, sempre tento em minha vida devocional respeitar essas duas coisas. Se você observar atentamente, você verá que muitas vezes fazemos a mesma coisa em nosso culto: ver quanto vale Deus e dar-lhe o que Ele vale. Isso é a razão pela qual a Bíblia diz: atribua ao Senhor, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Isso é dar-lhe o que Ele vale. Portanto, a adoração é uma atividade, por fim. A primeira parte da adoração é meditar na verdade até que ela chegue em casa, até que aconteça, a imagem fique em seu coração. Em Romanos 7, Paulo diz que durante anos ele ouviu, ele citava, ele conhecia: não cobiçarás, mas um dia esse mandamento chegou em casa. O Espírito Santo, como produto químico na chapa, então, essa verdade entrou, e você sabe o que significa não cobiçarás. Para ele se tornou uma realidade que antes era só o que ele ouvia, o que ele falava e o que ele imaginou. Não cobiçarás significa amar a Deus o suficiente para estar contente em qualquer situação. Porque nós cobiçamos alguma coisa. Nós só cobiçamos algo quando não estamos satisfeitos em Deus sem aquele algo. Você, a Bíblia diz, não devia cobiçar o talento de outras pessoas. Você não deveria cobiçar a vida de outras pessoas. Não deveria cobiçar as férias de outras pessoas. Não deveria cobiçar o casamento de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas. De repente, Paulo diz, ele voltou para casa, essa verdade chegou nele como alguém que volta para casa, e matou ele. Era real para ele agora. E um dia, depois de ler a palavra, um versículo específico, aquilo chega em casa, como nessa noite, sabe? E você pode dizer como Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas essas verdades não chegavam em casa assim. Jó diz: agora meus olhos te veem. Ele não está dizendo, havia um redemoinho, ele não viu Deus. O que ele estava dizendo é que ele ficou sensível à luz verdadeiramente, e a maneira dele expressar isso é essa. Significa que sempre soube a verdade, mas agora a verdade perfurou ele. A verdade chegou em casa. A verdade fez como aquele não cobiçarás, chegou em Paulo e matou ele. Matou todas as racionalizações dele a respeito daquilo. Mostrou ele quem ele era. Essa é a verdade que começa a brilhar. Queridos, isso acontece no macro e no micro. Você pode entrar em qualquer culto de adoração e descobrir que Deus está lhe dizendo algo, ou está falando aquilo que você já sabia, mas sempre foi de ouvir falar, e você simplesmente pode olhar para um verso na palavra de Deus em determinado momento, e aquilo chega em casa, e você pode dizer: eu te amo assim. É real. Alegria, essa paz, pode ser macro ou micro, mas deve sempre dizer: ó Senhor, eu quero que tu sejas transfigurado aos meus olhos. Eu não quero ver a ti como os outros homens veem, eu quero ver como tu és, como Pedro, João e Tiago
viram a ti no monte da transfiguração. Eu quero ouvir a tua palavra não com os meus ouvidos, mas quero ver-te com os meus olhos. Essa é a primeira coisa. A segunda parte, para cearmos, é que você se sente motivado a dar, movido a dar. Qualquer pessoa que esteja na presença de Deus, mesmo eu diria aqueles que não acreditam em Deus como deviam, mas se por alguma razão ficaram diante de alguma manifestação real de Deus, são movidos a dar. Isso é engraçado. A pessoa pode até não eu diria, sentir confortável. Eu estava lendo o diário de Benjamin Franklin, e ele não era um cristão, né? Ele acreditava em Deus, mas era um agnóstico. Então ele não acreditava em Cristo. Ele acreditava que Deus existe, mas ninguém tem contato com Deus. Mas ele viveu na época de George Whitefield, e George Whitefield foi o pregador que participou do grande avivamento tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Não era nos Estados Unidos na época, né? Na colônia da Inglaterra, na Nova Inglaterra, aqui, não é, com Jonathan Edwards. E todas as vezes que o George Whitefield estava na América, Benjamin Franklin ia ver ele pregar, e ele sentia, apesar de você ver ele dizer que ele não era cristão, ele sentia que havia algo na pregação de George Whitefield que o tocava. E ele dizia no diário dele, ele disse que ele sempre pensava: eu vou lá, mas não vou dar nenhum dinheiro. Mas ele disse que ele sempre dava, e isso incomodava ele, e eu vou ouvir a pregação, ele bota no diário dele, de Whitefield, mas não vou aceitar dar nenhum dinheiro. E ele sempre sentia algo tão diferente na pregação. Ele dava, porque o Whitefield, ele tinha, além das suas viagens, seu ministério, ele tinha um orfanato. Então sempre ele estava conclamando as pessoas a contribuir para a manutenção daquelas crianças que ele, naquela época, né, difícil, se comprometeu a cuidar. E o Benjamin Franklin, ele fala no diário dele que um dia ele disse: eu vou lá, ele está aqui de novo, eu vou preparado para não dar nada. E ele disse que ele foi sem carteira, sem nada. Mas ele disse que no final do culto, ele pegou o dinheiro emprestado com um cara que estava do lado dele, um amigo dele, e deu. Achei engraçado ele contar isso num diário. Quando Deus se torna real para você, coisas que parecem tão preciosas para você não são mais. Algumas das coisas que você faz e que são erradas, que são queridas, não são mais queridas. Os seus pequenos tesouros não são mais. Você entrega tudo que você tem. Você não diz: isso aqui é muito importante da minha vida, não posso ficar sem isso. Você pode ficar sem. Você está adorando. Essa é a evidência da adoração. Qualquer coisa que parece grandiosa e importante começam a aparecer espalhafatosas e sem realidade perto da glória de Deus. Não algo que você se agarre. Então você dá a ele, eu diria, seus pecados mais queridos, aquelas coisas que você diz: não, esse é o meu jeito, eu sou assim, não, isso aqui eu sou, não, aquilo ali não, mas aquilo não, nada tudo é descartável. A propósito, você dá o seu dinheiro também, mas o ponto é que você dá a ele o seu coração. E como nós vimos, Jesus dizia: o coração é a fonte dos seus anseios, desejos, volição, enfim. Por isso que Lutero diz que a conversão, ela só é verdadeira quando atinge a mente, o coração e o bolso. Por quê? Porque nada, você diz para Deus, é valioso demais perto de ti. Tudo perde o valor. Então você louva a Ele, você dá você mesmo a Ele. Você é sempre voluntário em tudo que Deus te chama. Isaías teve aquela experiência maravilhosa com Deus, a visão de Deus, da glória de Deus. E aí Deus fala assim: olha, eu tenho um trabalho para alguém. É pregar para um povo que nunca vai ouvir. É pregar para pessoas que nunca vão se converter. E ele tinha visto a glória de Deus, houve verdadeira adoração. O que aconteceu? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem se prontificaria a pregar para pessoas que nunca vão se converter?
Mas você vê, é o que a adoração faz. Ele não pensou, vou perder meu tempo, isso não faz sentido, não vou gastar minha vida pregando para quem não vai se converter. Não, é o que Deus faz. Adorar é dizer: Senhor, revela-te a mim. É pensar, meditar, mastigar no que a verdade diz, vendo como isso se conecta contigo, e constantemente dizer: o que isso está dizendo sobre ti, ó Deus? O que isso exige de mim? Isso que o Espírito Santo está fazendo. Abra meus olhos para ver a ti. Quando tudo começar a ficar doce, quando você começar a adorar, quando começar a vê-lo como Ele é, então você está dando a Ele o que é devido ao seu nome. Você está dando a Ele algo que corresponde à grandeza que o Espírito Santo mostra. Então você está adorando. A adoração é composta por todas essas coisas, e não existe uma adoração que não seja totalmente transformadora por causa disso. Vimos o Pai, o Filho e o Espírito, e como somos transformados na adoração, mantendo o Espírito e a verdade nesse poder infinito de Deus que opera em seus filhos. Vou pedir que os irmãos distribuam os elementos da Santa Ceia. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Te darei.